Bem, muito boa tarde a todos. Começava por agradecer o convite dirigido pelo Turismo de Portugal, que foi materializado pelo Turismo do Centro, e começar por agradecer aos resistentes, e começar por dizer que tenho uma tarefa muito ingrata, que é reduzir uma pressão de 20 minutos para 10 minutos num workshop que já terminou há um quarto de hora. Portanto, temos aqui uma tarefa, diria, muito inglória. Mas vou tentar. Depois já me foi confirmado pela organização que a apresentação será disponibilizada e, portanto, naqueles slides em que há mais tabelas com números, eu vou tentar acelerar ao máximo. Pronto, tal como já foi referido, a EcoInside nasceu em 2006, numa altura em que as questões da ecoeficiência não estavam ainda em moda, nem eram ainda faladas. Foi spin-off de um curso de empreendedorismo que foi dado na Escola de Gestão do Porto e trabalha basicamente duas áreas, uma é a ecoeficiência, que é aqui que me traz, e a outra é a conservação da biodiversidade. A abordagem é uma abordagem que já foi aqui referida pela Galp, que é uma abordagem tailor-made, portanto nós não temos soluções chapa 5, não vendemos equipamentos, vendemos know-how. Nós fazemos auditorias a entidades que vai desde os setores de serviços até unidades industriais, e vemos em cada situação quais são as medidas de eficiência energética, que podem ser desde medidas comportamentais até medidas de alterações tecnológicas, e que permitem, para aquela realidade, de facto, conseguir atingir resultados que reduzam os custos. Gostava aqui só de clarificar dois conceitos que acho que é sempre importante, sempre que tenho a oportunidade de falar para plateias interessadas no tema. Queria clarificar dois conceitos que, a nível nacional, muitas vezes são confundidos. O primeiro é a questão do conceito de ecoeficiência. O conceito de ecoeficiência, quando foi apresentado pelo Conselho Empresarial, o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, era um conceito que incluiria dois pilares, um pilar económico e outro pilar ecológico. Como o prefixo eco é muitas vezes associado só à questão ecológica, as pessoas quando ouvem falar em ecoeficiência acham que alguém lhe está a tentar vender uma coisa que é amiga do ambiente. E não, uma solução ecoeficiente tem que ser uma solução que, em primeiro lugar, reduza os custos, portanto, seja economicamente vantajosa, e, por essa via, será também uma solução ambientalmente interessante. A outra questão é a questão da confusão que existe muitas vezes entre eficiência energética e produção de energia a partir de fontes renováveis. A instalação de painéis solares não é eficiência energética. A eficiência energética é pegar, ver onde é que se está a consumir a energia, reduzir esse consumo e depois, sim, numa segunda fase, depois de reduzirmos o consumo de energia a um ponto mais próximo do ótimo, ver então que fontes de energia alternativas é que existem para produzir essa energia. Portanto, também gostava que ficasse bem clara essa questão. Pronto, eu já referi o que é o conceito da ecoeficiência, quando é que surgiu, portanto, poderão depois, mais em pormenor, consultar na apresentação. E estas são as áreas de atuação que a EcoInside percebe que no mercado tem maior potencial de redução. Aqui a área que nos traz é a questão dos serviços, em particular a questão das unidades hoteleiras, mas também na área da indústria. Na área da banca e dos seguros nós temos muito trabalho feito, temos resultados muito interessantes e depois outras áreas mais genéricas. Estes são resultados de projetos por nós desenvolvidos. Nós fazemos sempre fazemos auditorias ao nível da ecoeficiência, não só a nível do consumo de energia, mas também ao nível do consumo de água, à produção de resíduos, às emissões gasosas. Portanto, tudo depende para cada unidade em particular. Por exemplo, uma unidade industrial, as emissões gasosas pode ser um custo e, portanto, também aí nós fazemos o nosso trabalho. Neste caso, temos aqui reduções, por exemplo, para um hotel, reduções em energia que rondam os 32% e em água rondam os 40%. Isto são resultados medidos. Nós trabalhamos como spin-off da Universidade de Porto, temos como forma de trabalhar um trabalho em parceria com unidades, desde unidades mais académicas até entidades mais empresariais, e é através desta rede de troca de know-how que conseguimos sempre, em cada situação, de facto, fazer o melhor fato para o cliente em questão. Temos aqui também uma série de clientes que são clientes da EcoInside, com os quais temos trabalhado alguns projetos já concluídos, outros projetos que continuam em curso. Caso de estudo, em 2008, final de 2008, a Turismo do Centro fez um convite à EcoInside para tentar lançar o debate, ou lançar o tema, porque, como disse, em 2006, 2007,
neste caso seria em 2008, mas o tema ainda não estava muito presente nem na área hoteleira, nem em quase todas as áreas do setor da atividade português. E, portanto, pediu à Ecoinsight se não seria disponível para fazer um primeiro estudo piloto, em que abordasse 3 tipologias de unidades hoteleiras existentes na região centro, uma unidade de 4 estrelas, uma de 3 estrelas e uma residencial, que agora já não se chama residencial, mas à data era a residencial José Estevão. E, portanto, tentar ver, para poder comunicar junto das unidades da região, qual o potencial que existia de aumento de eficiência na utilização dos edifícios. O objetivo foi, então, fazer uma avaliação do estado atual, ou seja, uma auditoria pormenorizada na perspectiva de ver quais são os pontos de atuação e as medidas de alteração para aumento da eficiência energética. Reforçava aqui, eu também, que já foi referido por um orador anterior, que a questão da certificação energética, muitas vezes, e provavelmente todos os presentes já o fizeram, apesar do Estado não ter feito nas unidades dele, mas a certificação energética, e, de facto, a certificação energética fica muito aquém daquilo que são as expectativas que as pessoas criam, tipo, vou fazer uma certificação energética e, portanto, no final eu vou saber aquilo que preciso de fazer para a minha unidade ser mais eficiente. E a limitação que existe é, de facto, a auditoria ou o levantamento feito para uma certificação energética é muito superficial, não vai ao detalhe, não percebe, não consegue fazer uma separação dos consumos de uma forma muito pormenorizada, e depois as soluções apresentadas são, tipo, é uma checklist, tipo chapa 5, em que sugere-se melhorar a caixilharia ou melhorar o isolamento do edifício, portanto, não é pormenorizado o suficiente para aquela realidade, aquela instituição, explicar aquilo que pode ser feito e como deve ser feito. A segunda fase do trabalho era elaborar um plano estratégico para dizer, ok, face a esta realidade, o que é possível fazer e alterar e quanto é que isso pode custar, qual é o investimento e com as reduções previstas com essas alterações, qual é o payback associado a esse investimento. E é isso que aqui vos vou mostrar. No caso do Meliá Rio Hotel, isto é um hotel, portanto, este trabalho foi feito durante o ano 2009, era um hotel muito recente, e a caracterização do hotel é este, portanto, era um hotel de 4 estrelas, com este tipo de serviços, e os custos anuais em recursos, ou do consumo de recursos, rondavam os 120 mil euros ano. A distribuição dos custos da operação por tipo de recurso era este, portanto, isto a unidade já sabia, tinha as faturas separadas de energia elétrica, do gás natural e da água, portanto, sabia exatamente qual era esta distribuição. Quando nós começamos a fazer então o trabalho de auditoria, fizemos então a desagregação do consumo, por exemplo, da energia elétrica, e choque dos choques para o diretor do hotel, os equipamentos representavam quase 62% do consumo de energia elétrica, quando ele achava que o maior consumo do edifício vinha da climatização. E isto é logo uma primeira questão importante e que resulta de uma auditoria bem feita e pormenorizada. É que só com esta desagregação, mais a monitorização dos consumos ao longo de um período pré-definido, nós conseguimos logo perceber qual é a primeira área de atuação e o que é que deve ser feito. Em vez de fazer abordagens mais de bom senso, ou influenciadas por fornecedores que nos querem vender LEDs ou outro tipo de tecnologias, e que de alguma forma nos está a tentar vender o máximo número de LEDs ou o maior número de painéis solares, ao ponto de eu ter visto já pessoas a instalar LEDs em arrumos, portanto, que estão ligados 1 hora por mês. E, portanto, este tipo de informação e esta desagregação de consumo é que permite depois, de facto, perceber qual é a área de atuação e onde é que, de facto, conseguimos um retorno importante. As medidas, pronto, eu não vou aqui entrar por menor, depois se quiserem eu posso, quando for a fase de discussão, explicar um bocadinho por menor o que é que pode ser feito. A redução atingida, no caso do MLA, era de 7% a nível de consumo e 7% a nível de custos. Esta separação existe porque, em alguns casos, a redução de consumo não é exatamente igual à redução de custos, porque depois há custos fixos associados à energia ou à água, que podem fazer variar. Uma redução do consumo pode implicar uma maior redução do custo. A nível da água, a redução que se conseguiria seria na ordem dos 4%, sendo que o investimento total para esta unidade necessário seria de quase 170 mil euros, com um payback total de 10 anos. Eu recordo e relembro que isto era uma unidade nova e, portanto, as alterações necessárias com os custos à data, isto aqui são custos à data de 2009, hoje se calhar o investimento seria inferior, faz com que o payback, de facto, fosse um payback muito alto.
A mais interessante seria o Hotel Montemuro, pelo facto dos resultados que temos, por exemplo, ao nível do consumo de energia, ronda uns 10%, ao nível de água são quase 40% de redução de consumo, sendo que o investimento na unidade rondava os 110 mil euros com payback de 6 anos, mas, como podem ver, pelos paybacks parciais que podem consultar aqui nesta coluna, há medidas, e isto é também uma informação importante que resulta do trabalho que a Ecoinside faz, é que os resultados são apresentados com paybacks parciais. Portanto, uma unidade pode só escolher paybacks até ao máximo de 1 ano ou 2 anos. Portanto, neste caso, por exemplo, alterações que permitem quase reduzir em 50% o consumo têm um payback de 1 ano. E isto é, de facto, o tipo de medidas que são realmente ecoeficientes. Pronto, depois a residencial já Estevão tem também a informação que depois poderão consultar depois quando for enviada a informação. Apenas em jeito de conclusão, este projeto ficou em stand-by por diversas razões. Importava a seguir, que era isso que nós achávamos que era interessante, fazer um manual de boas práticas para as unidades, porque há muitas questões comportamentais e mesmo questões tecnológicas que são transversais a todas as unidades e, portanto, era isso que nós nos punhamos fazer, mas aí não houve financiamento para fazer esta parte do trabalho e, portanto, ficamos pela parte do plano estratégico a nível de alterações tecnológicas. Para terminar, isto são os indicadores de ecoeficiência, isto são os valores em megawatts-hora por dormida ou metros cúbicos por dormida de água para cada uma das unidades, antes e depois do planeamento estratégico. Portanto, isto é o tipo de indicadores que deve ser calculado para permitir uma comparação direta entre unidades com a mesma tipologia. Nós conseguimos assim, comparar-nos com os nossos competidores ou com o benchmarking desta tipologia através deste tipo de indicadores. Não pode ser por consumo, nada, deve ser feito através com estas unidades e isto está definido pela UNCTAD a nível internacional como os indicadores da ecoeficiência para cada situação. Pronto, agradeço a vossa atenção, lamento não ter tido mais tempo a explorar, mas fico disponível na fase de discussão para responder às perguntas que entendam. Está bem? Muito obrigado.